Meu nome é Silvia, tenho 72 anos e, olhando para trás, percebo que minha vida sempre foi uma luta. Desde muito cedo, aprendi que o mundo não espera a gente estar pronto para enfrentar as dificuldades. Cresci sem tempo para ser criança, sem o aconchego que tantas outras tiveram. Mas cada lágrima que derramei, cada momento de dor, me tornaram a mulher forte que sou hoje. Antes de eu começar meu relato de vida, gostaria de pedir encarecidamente para comentar de onde vocês estão vendo esse vídeo. Eu adoro ver até quais lugares meu vídeo é capaz de chegar. E para não perder nenhuma história, se inscreva no canal e curta o vídeo. Ficarei muito grata com isso. Minha mãe era tudo para mim. Eu me lembro do cheiro do café que ela fazia de manhã, do jeito que cantava enquanto lavava roupa no tanque. Mesmo com todas as dificuldades, ela fazia nosso lar parecer um lugar seguro. Eu me sentia amada, protegida e achava que nada poderia tirar isso de mim. Mas eu estava errada. Eu tinha apenas 11 anos quando minha mãe partiu. Foi tão repentino que no começo eu nem conseguia acreditar. Lembro-me do dia como se fosse ontem. Ela estava mais fraca do que o normal, mas ainda assim tentou fazer o jantar. "Você precisa comer bem para crescer forte", ela me disse com um sorriso cansado. Eu não imaginava que aquelas seriam algumas das últimas palavras que ouviria dela. Naquela noite, minha mãe foi dormir e nunca mais acordou. Meu coração se partiu de uma forma que nunca mais pôde ser consertado por inteiro. Senti um vazio enorme, como se tivessem arrancado um pedaço de mim e deixado um buraco impossível de preencher. E então, eu me vi sozinha no mundo. Meu pai estava presente, mas era como se não estivesse. Ele nunca foi um homem carinhoso, mas depois da morte da minha mãe, ele se tornou ainda mais distante. Eu esperava no fundo do meu coração que ele se aproximasse de mim, que segurasse minha mão e dissesse que tudo ficaria bem. Mas isso nunca aconteceu. Ele saía cedo para trabalhar e voltava tarde. E quando estava em casa, mal dirigia a palavra para mim. Seu silêncio era um lembrete diário de que eu não podia contar com ele. Não me perguntava se eu tinha fome, se estava triste, se precisava de algo. Ele simplesmente existia ali, sem me enxergar de verdade. Nos primeiros dias depois da morte da minha mãe, algumas vizinhas trouxeram comida e perguntaram se eu estava bem. Mas o tempo passou e a vida delas seguiu em frente. A minha, no entanto, parecia ter parado ali, naquele dia em que minha mãe partiu. Lembro-me da primeira vez que percebi que, se eu quisesse comer, precisaria dar um jeito sozinha. Abri os armários e encontrei apenas um pouco de arroz e um resto de feijão. Não sabia cozinhar direito, mas aprendi na marra. Aos 12 anos eu já fazia minha própria comida, limpava a casa e cuidava das minhas próprias roupas. Enquanto outras crianças brincavam na rua, eu lavava o chão. Enquanto elas voltavam para casa e encontravam um prato quente na mesa, eu me sentava sozinha e comia o que conseguia preparar. Era como se eu tivesse sido arrancada da infância à força. Na escola eu via as mães esperando seus filhos na saída. Algumas traziam lanches, outras ajeitavam os cabelos das crianças antes de irem para casa. Eu olhava aquela cena e sentia um aperto no peito. Minha mãe nunca mais estaria lá, nunca mais seguraria minha mão, nunca mais me abraçaria. E meu pai? Meu pai continuava como sempre. Houve dias em que ele chegava em casa irritado, jogava o chapéu em cima da mesa e reclamava do trabalho. Houve noites em que saía e nem voltava. Eu dormia sozinha, em silêncio, com medo do escuro e do que seria do meu futuro. Mas algo dentro de mim se recusava a desistir. Mesmo pequena, mesmo assustada, eu sabia que precisava continuar. Não podia esperar que alguém viesse me salvar. Se eu quisesse sobreviver, teria que encontrar forças dentro de mim.
Foi ali, naquela fase da minha vida, que aprendi a maior lição de todas. A dor pode nos derrubar, mas também pode nos ensinar a levantar. E eu prometi para mim mesma que, por mais difícil que fosse, eu nunca me deixaria afundar. Eu sempre ouvi dizer que o tempo cura tudo, mas naquela época, aos 11 anos, eu não conseguia acreditar nisso. O tempo passava, sim, mas o vazio que minha mãe deixou continuava ali, me acompanhando a cada dia. Eu acordava e dormia com aquela sensação de que faltava algo, de que o mundo tinha ficado mais frio e silencioso. A solidão era minha única companhia. Meu pai nunca foi um homem carinhoso, mas depois da morte da minha mãe, ele se tornou ainda mais distante. Algumas vezes ele chegava em casa, me olhava rapidamente e depois seguia para o quarto, sem dizer nada. Eu esperava, em silêncio, por uma palavra, por um simples "Como foi seu dia?". Mas ela nunca vinha. Era como se eu fosse invisível. Naquele tempo, a casa, que antes tinha cheiro de bolo recém-saído do forno e som de risadas, se transformou em um lugar pesado, sem vida. Meu único consolo eram as lembranças da minha mãe. Eu fechava os olhos e tentava reviver cada detalhe dela. Sua voz cantando enquanto lavava roupa, suas mãos macias acariciando meus cabelos, o jeito que ela ria das coisas simples da vida. Mas recordar doía. A saudade apertava meu peito de um jeito que parecia impossível de suportar. E o pior era não ter ninguém para compartilhar aquela dor. Eu via as outras crianças da minha idade reclamando de coisas pequenas, brigando porque não ganharam um brinquedo novo, ou porque a mãe mandou dormir cedo. E eu pensava, se ao menos eu tivesse minha mãe para brigar comigo. As pessoas ao meu redor pareciam seguir em frente, mas eu estava presa no mesmo lugar. O tempo passou e as visitas das vizinhas diminuíram. No começo, elas vinham, perguntavam se eu precisava de algo, traziam um prato de comida. Mas logo tudo voltou ao normal na vida delas. Na minha, nunca mais houve normalidade. Eu não sabia o que era pior, a falta de carinho ou a falta de esperança. Na escola, eu tentava me distrair, mas a realidade sempre voltava com força. Durante o recreio, enquanto as outras crianças corriam pelo pátio, eu me sentava sozinha num canto, abraçando meus próprios joelhos. Eu queria me misturar, queria rir como elas. Mas havia um peso dentro de mim que me impedia. Os professores percebiam meu silêncio, mas ninguém fazia nada. Talvez achassem que era apenas timidez. Talvez não soubessem como ajudar. Foi por essa época que comecei a entender que eu só podia contar comigo mesma. Se eu quisesse ter algo para comer, eu teria que fazer. Se eu quisesse ter roupas limpas, eu teria que lavar. Se eu quisesse continuar na escola, eu teria que lutar por isso. E foi isso que fiz. Aos 12 anos, comecei a aceitar pequenos trabalhos para ganhar algum dinheiro. A vizinha da rua de cima me pagava algumas moedas para varrer o quintal dela. Outra senhora me ensinou a lavar roupas, e eu passei a fazer isso para algumas casas. No começo, minhas mãos doíam, meu corpo reclamava, mas eu não tinha escolha. Enquanto as outras meninas da minha idade ainda brincavam de boneca, eu já sabia o peso da responsabilidade. Às vezes eu me perguntava, por que comigo? Por que eu? Mas nunca encontrava respostas. A vida simplesmente era assim. O mais difícil era voltar para casa à noite. O silêncio doía. Cada canto da casa me lembrava minha mãe. O cheiro dela, ainda estava no travesseiro. E por muitas noites eu me agarrava àquele pedaço de tecido, como se pudesse absorver um pouco do amor que um dia esteve ali. Eu tinha apenas 12 anos, mas já entendia o que era ser adulta. E apesar de tudo, algo dentro de mim se recusava a desistir. Eu sabia que minha mãe não queria me ver naquele estado. Eu sabia que, se ela estivesse ali, me diria para ser forte. Então, prometi a mim mesma que não deixaria aquela dor me destruir. Se a vida tinha me tirado tanto,
Eu faria questão de conquistar tudo de volta. Eu não sabia como, nem quando. Mas uma coisa era certa. Eu não passaria o resto da vida sendo apenas uma menina órfã e esquecida. A partir daquele momento, decidi que minha história não terminaria assim. Eu sobreviveria. Eu venceria. O tempo passou, mas a sensação de vazio continuava. Eu ainda era uma criança, mas me sentia uma adulta vivendo em um mundo que não me pertencia. Minha casa já não era um lar. Apenas 4 paredes frias, onde o silêncio se tornava cada vez mais pesado. Meu pai nunca tentou preencher o espaço que minha mãe deixou. Pelo contrário, ele parecia se afastar mais a cada dia. Quando estava em casa, era como se não estivesse. Sentava-se à mesa para comer sem dizer uma palavra. O rádio era sua única companhia, enquanto eu permanecia ali, invisível. Havia dias em que ele passava direto por mim, como se eu fosse um móvel da casa. Outros, quando parecia lembrar da minha existência, suas palavras eram secas, impessoais. "A comida tá pronta?" perguntava sem olhar para mim. Se eu dissesse não, ele bufava e saía, voltando tarde da noite, às vezes com cheiro de bebida. Se eu dissesse sim, ele comia em silêncio, sem agradecer, como se fosse minha obrigação cuidar daquilo. Não havia um gesto de carinho, um toque no rosto, um abraço. Eu daria tudo para ouvir um simples "Como foi seu dia, filha?" Mas esse dia nunca chegou. Logo percebi que, se quisesse sobreviver, precisaria me adaptar àquela realidade. O medo de não ter comida no prato me obrigou a aprender coisas que meninas da minha idade nem imaginavam. Cozinhar, limpar, remendar roupas. Tudo se tornou parte do meu cotidiano. Enquanto as outras crianças falavam sobre brincadeiras e travessuras, meu único pensamento era garantir que a casa estivesse arrumada para evitar mais olhares de desprezo do meu pai. Mas nada era suficiente para ele. Certa vez, eu derramei um pouco de leite no chão enquanto tentava preparar um café. Minhas mãos tremiam e o copo escorregou. Antes que eu pudesse pegar um pano para limpar, senti um puxão forte no braço. "Se sua mãe estivesse aqui, isso não aconteceria!" ele gritou. Aquilo me atingiu mais do que qualquer tapa poderia ter feito. Não era só a dor física do aperto no meu braço. Era a dor de saber que ele me culpava, que me via como um peso, um erro. E pior, que talvez ele estivesse certo. A partir daquele dia, parei de esperar qualquer demonstração de afeto. Fiz tudo o que podia para ser invisível. Se eu não existisse, talvez evitasse sua ira. Mas a verdade é que, no fundo, ainda havia uma menina dentro de mim que desejava apenas um pouco de amor. À noite, quando o sono não vinha, eu me perguntava: será que um dia alguém vai me querer por perto? Será que algum dia vou ter um lar de verdade? E então decidi que eu mesma criaria esse lar. Se o mundo não me oferecia amor, eu encontraria um jeito de construir minha própria felicidade. Aos 13 anos, comecei a trabalhar mais. Eu queria guardar dinheiro, fugir dali, encontrar um lugar onde eu fosse bem-vinda. Pegava qualquer serviço, limpava casas, ajudava a carregar sacolas na feira, costurava pequenos remendos para vizinhas que tinham paciência de me ensinar. Cada moeda que eu juntava, guardava como se fosse um pedaço do meu futuro. Eu não sabia para onde iria, nem como, mas tinha certeza de uma coisa: aquela casa não seria minha prisão para sempre. O mundo lá fora era grande, e em algum lugar havia um espaço para mim. Aos 14 anos, eu já não era mais uma menina, não no sentido emocional. A infância, aquela fase de inocência e proteção, nunca existiu para mim. Em vez disso, a vida me ensinou que, se eu quisesse algo, precisaria lutar por isso. Meu pai continuava sendo um estranho dentro de casa. Os dias eram sempre iguais. Ele saía cedo para trabalhar, voltava tarde, e quando estava presente, o silêncio predominava.
Eu já não esperava nada dele. Não havia raiva, não havia tristeza, só um cansaço profundo. Mas se por um lado eu não podia contar com ele, por outro, a vida começou a me mostrar que eu era mais forte do que imaginava. Foi nessa época que conheci Dona Lúcia, uma vizinha que morava 3 casas depois da minha. Ela era costureira e passava os dias sentada na varanda trabalhando em tecidos coloridos, transformando pedaços de pano em vestidos e camisas impecáveis. Um dia, enquanto varria o quintal de casa, ouvi sua voz me chamando. "Menina, venha cá!" Hesitei por um instante. Não estava acostumada a ser chamada com gentileza, mas me aproximei. "Sabe costurar?" Ela perguntou, segurando uma peça de tecido meio cortada. Balancei a cabeça. "Então vem aprender. Nunca se sabe quando isso pode ser útil." Foi assim que, sem perceber, minha vida começou a mudar. Nos dias seguintes, depois da escola e dos pequenos trabalhos que eu fazia, eu passava algumas horas na varanda de Dona Lúcia. Com paciência, ela me ensinava a usar a agulha e a linha, a moldar tecidos, a prestar atenção aos detalhes. Era a primeira vez em anos que alguém me ensinava algo com carinho. E eu aprendi rápido. Meus dedos eram ágeis, minha mente sedenta por algo que me desse um propósito. Logo comecei a fazer pequenos reparos em roupas das vizinhas e, pela primeira vez, tive meu próprio dinheiro nas mãos. Era pouco, mas era meu. E mais do que o dinheiro, eu sentia algo novo dentro de mim. Esperança. Eu não estava condenada a viver aquela vida para sempre. Eu tinha uma habilidade. Eu tinha um caminho. Mas nem tudo foi fácil. Meu pai não gostava de me ver passando tempo na casa de Dona Lúcia. Certa noite, quando cheguei um pouco mais tarde do que o habitual, ele me esperava na porta. "O que você tanto faz lá?" Sua voz carregava impaciência. Respirei fundo antes de responder. "Estou aprendendo a costurar. Quero trabalhar com isso." Ele riu, um riso curto e sem humor. "Costurar não vai te levar a lugar nenhum. Você devia estar aqui em casa, cuidando das suas obrigações." Aquelas palavras me feriram, mas não tanto quanto feririam antes. Dessa vez, eu não deixaria que me fizessem duvidar de mim mesma. Naquela noite, enquanto costurava um pedaço de pano rasgado que Dona Lúcia me deu para treinar, prometi a mim mesma: se ninguém acreditava em mim, eu acreditaria. A costura não era apenas um trabalho. Era a minha chance de construir algo que fosse só meu. E no fundo do meu coração, eu sabia. Aquele era apenas o começo. A cada dia que passava, eu sentia que minha vida estava começando a tomar um rumo diferente. A costura se tornou mais do que um simples aprendizado. Era meu refúgio, minha porta de saída daquele lar sem amor. Dona Lúcia me ensinou tudo o que sabia. Com sua paciência e carinho, me mostrou que, mesmo sem uma família que me apoiasse, o mundo ainda podia me oferecer oportunidades. Comecei a fazer pequenos reparos para vizinhas e logo já estava costurando peças inteiras. Cada ponto dado naqueles tecidos era como um tijolo na construção da minha própria independência. Mas apesar desse pequeno progresso, eu ainda sentia que estava presa. A casa continuava fria, meu pai continuava distante. E a cada noite eu me perguntava: será que algum dia eu vou sair daqui? Será que posso sonhar com algo além dessa rotina de sobrevivência? Foi então que, aos 15 anos, tomei uma decisão. Eu queria estudar de verdade. A escola sempre foi um refúgio para mim, mas até então eu enxergava aquilo como uma obrigação. Agora, eu via o estudo como uma possibilidade real de mudar de vida. Se eu aprendesse mais, teria mais chances de conseguir um trabalho melhor, de construir um caminho diferente. Mas meu pai não pensava assim. Certa noite, tomei coragem e fui até ele. Ele estava sentado na varanda, tomando café, olhando para o nada como sempre fazia. Meu coração batia forte, mas eu precisava falar. "Pai,
Eu quero continuar estudando. Quero terminar os estudos e depois aprender mais. Ele demorou mesmo um tempo para responder. Balançou a cabeça e soltou um suspiro pesado. E pra quê? Pra perder tempo? Pra que mulher precisa estudar tanto? Você já sabe o suficiente para se virar. Aquelas palavras caíram sobre mim como pedras. Ele não enxergava valor em nada que eu fazia. Para ele, eu sempre seria uma obrigação, um fardo. Mas dessa vez, algo dentro de mim não aceitou. Eu não deixaria meu futuro ser decidido por ele. Naquela noite, chorei sozinha no meu quarto. Mas ao invés de me sentir derrotada, algo diferente aconteceu. Senti raiva. Não a raiva destrutiva, mas a raiva que queima por dentro e transforma dor em força. Se ele não acreditava em mim, eu provaria que ele estava errado. No dia seguinte, conversei com Dona Lúcia e contei sobre minha vontade de estudar mais. Seus olhos brilharam de orgulho. Você tem um talento enorme, minha menina. O estudo vai te levar longe. Foi ela quem me ajudou a conseguir livros emprestados e me incentivou a estudar depois do trabalho. Mesmo cansada, eu passava horas lendo à luz de velas, pois nem sempre havia eletricidade em casa. Aprendi matemática melhor para calcular preços e valores das costuras. Aprendi a escrever melhor para poder anotar pedidos. E, principalmente, aprendi que eu tinha direito de sonhar. Enquanto meu pai continuava ignorando meu esforço, eu estava construindo algo novo. Cada dia de aprendizado era um passo para longe daquela vida limitada. E foi ali que meu verdadeiro sonho nasceu. Eu queria abrir minha própria loja de costura. Não queria mais apenas remendar roupas alheias. Queria criar peças novas, desenhar modelos, ver meu nome em algo que fosse fruto do meu esforço. Eu não sabia quando, nem como, mas sabia que conseguiria. E pela primeira vez, comecei a acreditar que o futuro podia ser diferente. Eu ainda estava naquela casa. Ainda sentia a dor da perda e da solidão. Mas agora havia uma luz no fim do túnel. E essa luz era minha própria força. Aos 17 anos, eu já não era mais uma menina assustada, esperando que o destino tivesse piedade de mim. Eu havia aprendido a lutar, a sonhar e, principalmente, a me virar sozinha. Meu trabalho como costureira já me garantia um pequeno dinheiro, e cada dia que passava, eu via meu sonho de abrir minha própria loja se tornar um pouco mais possível. Mas a vida sempre gosta de surpreender a gente. Foi nesse período que conheci Miguel. Ele trabalhava na venda do bairro. Um rapaz simples, de sorriso fácil e olhar cheio de vida. Eu nunca tinha pensado muito sobre o amor, talvez porque nunca tivesse visto esse sentimento dentro da minha própria casa. Mas Miguel apareceu como uma brisa leve depois de uma tempestade longa. Nos conhecemos por acaso. Eu havia ido até a venda para comprar linha e tecido, e ao tentar pagar, percebi que havia esquecido algumas moedas em casa. Fiquei vermelha de vergonha, pronta para devolver parte da compra, mas ele apenas sorriu. Leva, Silvia. Você me paga depois. A gentileza dele me desconcertou. Não estava acostumada a que alguém facilitasse as coisas para mim. A partir daquele dia, começamos a conversar cada vez mais. No começo eram apenas trocas rápidas de palavras quando eu passava na venda. Mas com o tempo, Miguel começou a esperar por mim na saída da escola. Ele ouvia meus sonhos, incentivava minhas ideias e pela primeira vez me fez sentir que eu não estava tão sozinha no mundo. Eu resisti no início. O amor me assustava. Afinal, meu único exemplo de relação era a frieza do meu pai com minha mãe. Mas Miguel era diferente. Ele me enxergava. E um dia, depois de meses de conversas e olhares trocados, ele segurou minha mão e disse algo que fez meu coração bater mais forte. Você merece ser feliz, Silvia. E se quiser, eu quero estar ao seu lado nessa caminhada. Aquelas palavras me quebraram por dentro.
Eu nunca imaginei que alguém pudesse querer dividir a vida comigo, me amar pelo que eu era. Por um instante, o medo falou mais alto. Eu duvidava se sabia amar, se saberia construir algo diferente do que vi crescer dentro da minha casa. Mas então lembrei de tudo que já havia enfrentado. Eu não podia deixar o medo me impedir de viver. Aos 19 anos, me casei com Miguel. Foi um casamento simples, sem luxo, sem grande festa, mas cheio de amor e promessas sinceras. E ali, ao lado dele, eu entendi que família não precisa ser perfeita para ser verdadeira. Eu não tinha um passado bonito, mas poderia construir um futuro melhor. O casamento trouxe desafios. O começo da vida a dois não foi fácil. Havia contas a pagar, momentos de incerteza, dificuldades financeiras. Mas havia algo que eu nunca tive antes: cumplicidade. Pela primeira vez, eu sabia que não estava mais sozinha. E então veio a maior mudança da minha vida: a maternidade. Quando descobri que estava grávida, um turbilhão de sentimentos tomou conta de mim. Felicidade, medo, ansiedade. Eu ainda carregava dentro de mim as marcas da minha infância. Será que eu seria uma boa mãe? Será que conseguiria dar aos meus filhos aquilo que me foi negado? Mas quando segurei meu primeiro filho nos braços, senti algo que nunca havia sentido antes. Ali, naquele instante, eu soube que meu passado não definiria meu futuro. Eu daria aos meus filhos tudo o que nunca tive. E com esse pensamento, entendi que minha luta não havia sido em vão. Eu havia sobrevivido. Mas mais do que isso, eu havia vencido. Ser mãe me transformou de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Antes eu lutava apenas por mim, mas agora havia uma vida que dependia de mim. Um pequeno ser que olhava para mim como se eu fosse todo o mundo. Segurar meu filho nos braços pela primeira vez foi como sentir um pedaço do meu coração batendo fora do meu peito. Ele era tão pequeno, tão frágil, e eu prometi ali, no silêncio daquela madrugada, que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para que ele nunca passasse pelo que eu passei. Mas a vida não era gentil, e os desafios começaram cedo. Eu e Miguel trabalhávamos muito, mas o dinheiro sempre era pouco. Ele continuava na venda do bairro, enquanto eu costurava sem parar. Passava as madrugadas com a agulha e a linha nas mãos, transformando pedaços de tecido em vestidos, camisas e uniformes escolares. Cada ponto que eu costurava era um pedaço do meu amor, um esforço para garantir que meu filho tivesse uma infância melhor do que a minha. Mas havia dias em que o cansaço parecia me engolir. Lembro de uma noite em particular. Meu filho tinha poucos meses e chorava sem parar. Eu estava exausta, minhas mãos doíam de tanto costurar, e Miguel ainda não havia chegado do trabalho. Peguei aquele pequeno embrulho de vida nos braços e comecei a cantar baixinho, tentando acalmá-lo. De repente, as lágrimas vieram sem aviso. O peso da responsabilidade, o medo do futuro, a exaustão, tudo desabou de uma vez. E então, como se entendesse minha dor, aquele bebê tão pequenininho parou de chorar e apenas me olhou, com aqueles olhos brilhantes e ingênuos. Foi naquele instante que eu soube. Eu jamais poderia desistir. Os anos passaram e a família cresceu. Tive mais filhos e, com eles, mais desafios. Mas também mais amor. Nunca foi fácil. Houve momentos de desespero, dias em que a comida ali era pouca e o dinheiro não dava para tudo. Houve noites em que Miguel e eu sentávamos na cama, olhando um para o outro em silêncio, sem saber como pagaríamos as contas do mês seguinte. Mas algo nos mantinha firmes. A certeza de que valia a pena. Eu sabia que não poderia mudar o passado, mas podia construir um futuro para meus filhos. Eu não deixaria que eles passassem fome, que sentissem a solidão que eu senti, que crescessem sem amor. Fiz questão de estar presente. Cada risada deles, cada tropeço, cada conquista. Eu estava lá.
Aprendi que ser mãe não é apenas dar comida e abrigo, mas estar junto, ser o porto seguro. E a cada noite, ao ver meus filhos dormindo tranquilos, eu sentia que, apesar de tudo, eu estava vencendo. Porque, no fim das contas, a maior vitória da minha vida não foi apenas sobreviver, mas conseguir quebrar o ciclo de dor e abandono. Eu havia sido uma menina que cresceu sem amor, mas meus filhos nunca sentiriam essa falta. E essa era a minha maior conquista. Os anos passaram depressa. Meus filhos cresceram, seguiram seus caminhos, construíram suas próprias famílias. Olhando para trás, me orgulho de cada um deles. Eu cumpri minha promessa. Dei a eles aquilo que nunca tive: amor, carinho, um lar de verdade. Mas quando eles partiram, levando seus sonhos e seus planos, uma nova fase começou para mim. E, mais uma vez, eu me vi sozinha. A casa, antes cheia de vozes, risadas e correria, agora era um lugar silencioso. De manhã eu me sentava à mesa e olhava para a cadeira vazia onde meu filho costumava comer. Pegava as xícaras de café e lembrava das conversas, dos abraços apertados antes de saírem para a escola. A saudade era como um nó no peito. Não era tristeza, não completamente. Era um vazio diferente. Um sentimento de missão cumprida, mas ao mesmo tempo de incerteza. O que eu faria agora? Quem eu era além de mãe? No começo tentei ocupar minha mente com a costura. As mãos ainda sabiam os movimentos. A agulha ainda deslizava pelo tecido. Mas a paixão já não era a mesma. Minha alma pedia algo novo. Foi então que percebi. Eu ainda tinha vida para viver. Aos 60 anos decidi que não ficaria presa no passado. Seus filhos podem ter seguido seus caminhos, mas o seu ainda não acabou, Silvia. Era isso que eu dizia para mim mesma todas as manhãs. Com coragem, me inscrevi em um curso de alfabetização de adultos. Eu sabia ler e escrever, mas queria aprender mais, expandir meus horizontes. A princípio, me senti deslocada, achando que já era tarde demais para recomeçar. Mas então, ao olhar ao redor e ver outras mulheres, outras senhoras que, assim como eu, decidiram que nunca é tarde para aprender, senti que estava exatamente onde deveria estar. A cada nova palavra escrita, a cada nova história lida, eu sentia meu mundo se abrindo novamente. Mas minha jornada não parou aí. Certo dia, uma professora me perguntou o que eu mais gostava de fazer. Sem pensar, respondi: contar histórias. Foi assim que descobri minha nova missão. Comecei a visitar escolas, contar minha trajetória para crianças e adolescentes, mostrando a eles que a vida pode ser dura, mas que sempre há um caminho. Falei sobre minha infância, sobre as dificuldades, sobre a força que encontrei dentro de mim quando ninguém mais acreditava. E algo incrível aconteceu. As pessoas começaram a se inspirar na minha história. Jovens vinham me agradecer, dizendo que agora viam a vida de outro jeito. Senhoras da minha idade me procuravam, dizendo que, por minha causa, decidiram voltar a estudar, começar um novo trabalho, seguir um sonho antigo. Eu entendi, então, que a solidão só existe quando a gente se fecha para o mundo. Eu ainda tinha muito a oferecer. A vida não termina quando os filhos vão embora, nem quando a juventude passa. Enquanto houver um novo dia, enquanto houver uma nova chance de recomeçar, a gente ainda está vivendo. E eu, Dona Silvia, estava apenas começando um novo capítulo. Se há algo que aprendi ao longo dos anos, é que a vida sempre nos dá novas oportunidades. Mesmo quando achamos que tudo já passou, que o tempo nos levou embora, sempre há um novo caminho a seguir. Aos 65 anos, eu já não era apenas uma costureira ou uma mãe dedicada. Eu havia me tornado algo que jamais imaginei. Uma inspiração para outras pessoas. Depois de tantas palestras em escolas e conversas com jovens que precisavam de esperança, comecei a receber convites para falar em centros comunitários, igrejas e até mesmo em eventos.
No começo fiquei assustada. Quem sou eu para ensinar algo a alguém? Mas então, lembrava da menina de 11 anos que perdeu a mãe e achou que estava sozinha no mundo. Se alguém tivesse segurado minha mão naquela época e me dito que eu era forte, talvez tudo tivesse sido um pouco menos doloroso. Agora eu poderia ser essa voz para outras pessoas. Foi assim que comecei a contar minha história de maneira mais aberta, compartilhando minhas dores e vitórias com quem precisava ouvir. Cada lágrima que segurei no passado agora se transformava em palavras de encorajamento. Mas minha nova jornada não parou por aí. Certo dia, depois de uma palestra, uma jovem me procurou. Ela tinha olhos marejados e a voz embargada. Dona Silvia, eu estava prestes a desistir da vida. Mas a sua história me fez enxergar que ainda há esperança. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Eu nunca imaginei que poderia salvar uma vida apenas contando a minha. Foi então que percebi. Minha missão não era só sobreviver, mas ajudar outros a encontrarem força dentro de si. Comecei a frequentar grupos de apoio, ajudando mulheres que passaram por desafios semelhantes aos meus. Ensinei costura para senhoras que precisavam de uma renda extra. Incentivei mães solteiras a seguirem em frente. Ajudei meninas jovens a acreditarem que são capazes de muito mais do que o mundo lhes diz. E em cada sorriso que via, em cada abraço apertado que recebia, eu entendia o verdadeiro propósito da minha vida. O passado havia me feito forte, mas agora o presente me fazia feliz. Aos 70 anos percebi que não importa a idade que temos. Sempre podemos recomeçar, sempre podemos ser luz na vida de alguém. E eu, que um dia achei que o mundo havia me esquecido, agora via meu nome sendo lembrado por aqueles que, assim como eu, precisavam de uma segunda chance. Porque, no fim das contas, a vida não é sobre o que perdemos, mas sobre o que escolhemos construir com o que nos restou. E eu escolhi construir algo grandioso. Se alguém me dissesse, quando eu era apenas uma menina assustada de 11 anos, que um dia eu olharia para trás e sentiria orgulho da minha história, eu não acreditaria. Naquele tempo, tudo o que eu via era a dor. Eu achava que o sofrimento nunca teria fim, que o mundo era um lugar frio demais para alguém como eu. Mas hoje, aos 72 anos, eu posso dizer com toda certeza: a dor não me destruiu. Ela me moldou. Eu sobrevivi. E mais do que isso, eu venci. Venci cada noite em que chorei sozinha. Venci cada dia em que achei que não teria forças para continuar. Venci quando escolhi seguir em frente, mesmo quando tudo parecia contra mim. Se minha vida fosse um livro, o primeiro capítulo seria sobre perda, sobre solidão e sobre uma infância roubada. Mas os capítulos seguintes seriam sobre coragem, luta e, acima de tudo, sobre amor próprio e recomeço. Porque eu aprendi que nós não somos definidos pelo que perdemos, mas pelo que escolhemos fazer com aquilo que nos resta. Se você está ouvindo minha história e sente que o mundo virou as costas para você, se acha que não há mais saída, eu quero que feche os olhos por um instante e ouça minha voz com atenção. Você é forte. Você merece ser feliz. Você não está sozinho. Eu sei que dói. Eu sei que há dias em que tudo parece difícil demais, em que o peso da vida parece esmagador. Mas, por favor, não desista. A vida sempre pode ser reescrita. Eu sou a prova disso. Eu já fui uma menina que pensou que nunca seria amada. Hoje, sou uma mulher que aprendeu a amar a si mesma e aos outros. Eu já fui uma jovem que achou que nunca teria um futuro. Hoje sou uma idosa que olha para trás e sorri, porque cada lágrima valeu a pena. Se minha história tocou seu coração, se de alguma forma eu consegui te mostrar que há esperança, então eu te peço, não guarde isso só para você. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque, às vezes,
Tudo o que alguém precisa para seguir em frente é ouvir que ele não está sozinho. E eu espero, do fundo do meu coração, que hoje eu tenha sido essa voz para você.